faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração, traz a verdade, ilumina a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, esse final de semana, o Evangelho e as outras leituras da liturgia da palavra vai nos exortar sobre o valor de ser fiel à palavra de Deus, de ser fiel aos princípios do Senhor, viver, dizer. E sempre quando nós vivemos a verdade, falamos a verdade, nós sofremos oposição. E aí Jesus ele vai dizer para os discípulos, para os apóstolos: eu vos envio e te dou autoridade para que vocês possam curar os enfermos, para que vocês possam expulsar os espíritos impuros, ressuscitar os mortos, proclamar o reino dos céus. Semana passada Jesus falava sobre isso. Jesus chamava e agora ele começa a orientar, digamos assim, que é o discurso missionário do Evangelho de Mateus. Como que os missionários devem ser, como que os proclamadores da palavra devem ser: destemidos. Enfrentarão dificuldades, oposição, mas é preciso ter coragem. Que a coragem seja maior do que o medo, e não o medo maior do que a coragem. E por 3 vezes no Evangelho de hoje, Jesus ele diz: não tenhais medo. Primeiro, não tenhais medo dos homens, porque não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que seja conhecido. Portanto, falem a verdade. Mesmo que muitos estejam na escuridão da mentira, a mentira, ela sempre é descoberta, e ela nunca fica escondida por debaixo do tapete. Não tenham medo dos homens, não tenham medo, não procure a aprovação dos homens, não procure agradar a opinião alheia, procure primeiramente agradar a Deus. E se agradar a Deus for desagradar aos homens, que assim seja. Não tenham medo,
de serem cristãos fiéis, anunciadores do reino de Deus, cristãos coerentes com a palavra. Quem é coerente, quem busca viver a verdade, é muito incompreendido e é perseguido. Na leitura primeira do profeta Jeremias, ele denunciava a infidelidade do povo para com Deus e denunciava as injustiças sociais do seu tempo. E ele foi duramente perseguido. Tanto é que o texto fala: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo ao meu redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Jeremias, ele nunca quis ser profeta, mas Deus o chamou para ser. Tanto é que tem aquela frase bíblica muito famosa: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Agora não sei viver mais sem anunciar a tua palavra. Profeta não é aquele que adivinha futuro, porque muitas pessoas podem entender a palavra profeta como aquele que vê o futuro. Não. O profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, é a boca de Deus. O que Deus manda dizer, o profeta tem que falar. O profeta não fala aquilo que é conveniente a ele. O profeta não fala aquilo que é conveniente ao povo. O profeta é a voz de Deus. E Jeremias, ele era duro naquilo que ele proclamava: deixem de ser infiéis, deixem de ser injustos. Só que as pessoas que estavam na injustiça e na infidelidade perseguiram aquele que falava a verdade. E aí Jeremias, ele inclusive passa por uma crise vocacional, digamos assim. Mas por que o Senhor me escolheu? Olha o que eu estou passando. Se vocês forem ler o livro de Jeremias, do profeta, vocês verão as confissões de Jeremias, e esse texto faz parte das confissões de Jeremias. E lá Jeremias, ele fala sobre a angústia que ele passa ao ser fidedigno ao anúncio da palavra de Deus. Jeremias, ele dizia: se vocês não se converterem, se vocês não mudarem, Jerusalém será destruída. Só que o povo queria viver o quê? Na gandaia, né? O povo queria viver o quê? Na injustiça, na infidelidade. E como que Jeremias sofreu? E aí, no meio dessas confissões de Isaías, ele exclama: tudo bem, eles podem me perseguir, eles podem me caluniar, eles podem criar um clima de terror ao meu redor, mas tudo bem, o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Portanto, todo aquele que é servo da verdade e todo aquele que proclama a verdade tem Deus como forte guerreiro para proteger-te. Por isso que você nunca deve se vender à mentira. Por isso que você nunca deve ser uma pessoa incoerente. Seja um cristão autêntico, seja um cristão que busca viver a verdade da fé. E viver a verdade vai ser sempre sinônimo de perseguição, de calúnias, de chacotas, de zombaria. Mas seja fiel a Deus e viva o que Deus pede para que você viva. Não queira agradar os homens, não queira agradar a opinião alheia, queira agradar primeiramente a Deus, como fizeram os profetas. É agradando a Deus que nós alcançamos o reino dos céus. E se agradando a Deus você desagradar os seres, que nós alcançamos o reino dos céus. E se agradando a Deus você desagradar os seres humanos, que assim seja, não tenha medo disso. Porque Jesus, ele fala: se você testemunhar o meu nome perante a humanidade, eu testemunharei a seu favor ao Pai do céu. É o que Jesus está dizendo para nós aqui. Ou seja, que cada um possa dar testemunho da sua fé aqui nesta terra, não ter vergonha dos princípios cristãos. Se eu sou cristão de fato, se eu sou cristão de verdade, eu vou procurar, eu vou esforçar-me para poder viver a verdade do Evangelho. Esse Evangelho que pede para que eu seja radical na vivência do amor. Esse Evangelho que pede para que eu seja verdadeiro para com. E Jesus também sofreu muito por ser verdadeiro, por falar a verdade.
Jesus, ele via a hipocrisia daqueles fariseus e dizia: bando de sepulcro caiados, por fora lindos, bonitos, mas por dentro tudo podre. E Jesus denunciava porque ele não aguentava ver a injustiça, não aguentava os fariseus falando uma coisa e vivendo outra. E é muito triste também quando acontece isso dentro da igreja, quando os cristãos falam uma coisa e vivem outra, ou quando os cristãos assimilam os valores que não são de Cristo, assimilam os valores que são do mundo, e aí preferem agradar ao mundo do que a Deus. E São João, ele já vai ser muito claro na sua carta: quem agrada ao mundo desagrada a Deus, e quem agrada a Deus desagrada ao mundo. Porque o mundo tudo vale, tudo pode. Qual que é o parâmetro da verdade? Tudo se é permitido, mas nós sabemos que existe uma moral cristã, e é essa moral cristã trazida por Jesus é que vai direcionando a nossa vida, é que vai conduzindo a nossa vida. A moral cristã não é para poder tolir a nossa liberdade, mas é para poder nos ensinar a viver bem. O jeito que Jesus viveu é para que nós possamos aprender com Ele. E se tem uma coisa que Jesus não foi, é covarde e mentiroso. O que ele tinha que proclamar, ele falava. O que tinha que fazer, ele fazia. Tanto é que no Horto das Oliveiras, no momento mais difícil da vida humana de Jesus, que ele suou sangue, ele disse: Pai, se for de tua vontade, afasta de mim esse cálice. Jesus foi até as últimas consequências, defendendo a verdade, defendendo a sua missão e defendendo a palavra que ele veio proclamar. Ele foi traído, ele foi crucificado, ele foi chicoteado, mas não se vendeu à mentira, porque ele poderia muito bem, como diz o mineiro, se culiar aos mentirosos, aos zombadores, mas não, ele preferiu seguir o caminho do Pai, ele preferiu ser fiel à missão, e é isso que nós temos que ser, fiéis à missão que nos é confiada. Fiéis à missão que Deus confia. Se Deus confiou a minha missão de ser padre, que eu seja fiel a esta missão, que eu possa agradar a Deus no exercício do meu ministério. Se Deus tocou você para que a sua vocação seja o matrimônio, que você viva a verdade do matrimônio. E qual que é a verdade do matrimônio? Amor e respeito. Que possa existir a verdade entre marido e mulher, e que possa existir a verdade também nas nossas relações humanas. Autenticidade é o que nós temos que pedir a Deus. Autenticidade na vivência da palavra e autenticidade naquilo que nós somos enquanto cristãos. Não tenhais medo dos homens, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não tenhais medo porque nós valemos mais do que os pardais. Valemos muito, e é por valer muito que Deus continua guardando-nos. E seguir o caminho da verdade é seguir o caminho da porta estreita, é seguir o caminho da cruz. Mas como vai dizer São Pedro, é preferível sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal, porque toda escolha tem sua consequência. Se você escolhe a mentira, você vai ter o que como consequência? A bondade, a felicidade, a paz? Obviamente que não. Se você escolhe a verdade, o que vem com a verdade? Perseguição, calúnia, difamação, inimizades, mas pelo menos você vai estar em paz consigo e com Deus. É preferível, meus irmãos, a gente caminhar com poucos, mas caminhar com os verdadeiros, do que caminhar com muitos, mas com muitos falsos. E nós também sermos esses falsos profetas, esses falsos cristãos, esses sepulcros caiados. Vivamos a verdade do Evangelho e não tenhamos medo disso, não tenhamos medo da oposição. Se é uma coisa boa que você faz, se é para edificação da sua família, se é para edificação do seu ser cristão,
se é para a edificação da sua existência enquanto ser espiritual, não tenha medo de enfrentar as oposições, porque elas virão. Mas Deus estará ao nosso lado como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. É essa certeza que nós temos que ter quando caminhamos na verdade. Claro que a gente pode cair, nós podemos errar, nós podemos em algum momento da vida ser incoerente com aquilo que nós acreditamos. Mas aí Deus vem com o seu perdão. São Paulo, ele vai dizer na carta aos Romanos: por um só homem entrou o pecado e consequentemente a morte. Mas por um só homem, Jesus Cristo, entrou no mundo a graça de Deus. E muito maior do que o pecado de Adão, muito maior do que o pecado, muito maior do que o erro, é a graça de Deus que nos perdoa. Por isso que a gente erra, sim, nem sempre nós conseguimos acertar. Mas quando nós erramos, nós temos que ter a capacidade de consertar o erro e de voltar para o caminho certo. É o que nós chamamos de reparação. Todo erro tem que ter uma reparação. E todo perdão tem que vir acompanhado de uma reparação. Porque não adianta nada também eu falar assim: eu te perdoo, mas daqui a 2 minutos eu continuo fazendo o mesmo erro. Todo perdão, todo pedido de perdão, ele tem que vir com uma reparação. É por isso que na confissão o padre, depois da absolvição, ele dá a penitência para o fiel, ou seja, reparar o pecado que ele fez. Por isso, se nessa caminhada você se extraviar do caminho correto, não tenha medo de voltar aos ombros, ao colo do bom pastor e pedir a ele o perdão e recomeçar. Mas que você não seja alguém tímido na vivência da sua fé, que você não seja um cristão medíocre na vivência da sua fé, que você não seja um cristão meia cuié na vivência da sua fé. O que eu professo aqui é o que eu vivo lá fora. O que eu vivo lá fora é o que eu professo aqui dentro. Não existe dissonância entre o que se crê e o que se vive. Não existe dissonância entre o falar e o agir, entre o se crer e o viver. Tem que haver comunhão. Aquilo que eu creio é aquilo que eu vivo. Esses são os verdadeiros cristãos. E não tenhamos medo de sermos verdadeiros cristãos. O medo, ele é um instinto da carne, é um instinto de sobrevivência. Nós temos que domar os nossos medos. Os medos não podem tomar conta de nós, porque senão seremos oposição para nós mesmos. O medo, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência, mas tem determinadas coisas que nós não temos que ter medo, nós temos que ter ousadia. Nós somos ousados para tanta coisa, né, minha gente? Para tanta coisa nós somos ousados. Será que para as coisas de Deus nós também somos ousados no testemunho? Às vezes para as coisas de Deus nós temos vergonha, para as coisas de Deus nós temos timidez, para as coisas de Deus nós temos acanhamento, mas para as outras coisas nós não temos acanhamento nem timidez. Por isso que essa palavra hoje é para cada um de nós, é para mim, é para você. Verdadeiros cristãos, autênticos cristãos, que não tenham medo de ser o que são, que não tenham vergonha de sua fé, que não tenham vergonha da sua igreja, que enfrenta a oposição, que enfrenta o mal, porque Jesus dá autoridade aos apóstolos para poder enfrentar inclusive os espíritos do mal. Isso foi lido no Evangelho de domingo passado. Que Deus nos ajude a viver a coerência do Evangelho e não tenha medo de ser no mundo a manifestação da verdade deste Evangelho. Esse mundo que está tão caduco, está tão doido às vezes, nós somos convidados a ser luz. Tanto é que Jesus fala: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder
uma cidade situada sob o cimo da montanha, e nem se acende uma lâmpada para poder colocar debaixo da cama. E Jesus fala: aquilo que eu disse para vocês ao pé do ouvido, aquilo que eu disse para vocês na escuridão, dizei-o à luz do dia e proclamai em cima dos telhados. Ou seja, ousem na evangelização, ousem no ser cristão, não se intimidem, né? Então não deixa que nada te intimide. Medo a gente domina, medo a gente adestra, igual adestra cachorro, né? Já viu aqueles cachorro brabo? A gente adestra cachorro bravo, né? Cavalo, não é assim? Medo a gente adestra. Você não pode fazer com que o seu medo seja maior do que a sua coragem, né? Então não tenha medo. Por que não ter medo? Não ter medo porque eu tenho um Deus guerreiro ao meu lado. Se eu tenho o Senhor ante os meus olhos, a quem eu temerei? O Senhor é o pastor que conduz a minha vida. Se Deus está ao meu lado, nada me falta. Que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus